Fala pessoal, estou de volta aqui para mais um exemplo então de perda de carga, tá? Então vamos ler o enunciado, tá? Com atenção e vamos ver aqui como que a gente pode estar resolvendo este problema, tá? A instalação hidráulica predial da figura está em um plano vertical e é toda em aço galvanizado, tá? Novo com diâmetro de 1 polegada, tá? 2,54 centímetros. Alimentada por uma vazão de 2 litros por segundo de água. Né? Os cotovelos são de raio curto e os registros de gaveta. Tá? Então, esses dois registros são de gaveta e esses 4 cotovelos aqui são cotovelos de raio curto. Determine qual deve ser o comprimento X, essa altura aqui, tá? Para que as vazões que saem pelas extremidades A e pela extremidade B sejam iguais, dada a viscosidade cinemática, então, da água. Bom, gente, parece um problema um tanto quanto complexo, mas ele não é, tá? Primeiro, o que a gente precisa entender? Existe aqui, então, o fluxo, né? Esse fluxo é dividido, a gente vem para cá, tá? E para cá, certo? Então, a nossa vazão ela é dividida em duas. Lembrar lá da equação da continuidade, né? Ou seja, a gente tem uma entrada, uma vazão de entrada, e ela vai ter que ser igual às duas vazões de saída, né? A vazão que sai para A mais a vazão que sai para B, tá? Nesse caso, toda a tubulação é de mesmo diâmetro, tá? Então a vazão A e B são iguais, tá? Então a vazão de A é igual à vazão de B. Tá? O enunciado ele pede isso para a gente, né? Para que as vazões sejam iguais, tá? Então vazão A vai ser igual à vazão B. Saindo dessa hipótese, então, que essas vazões são iguais, eu posso dizer que a vazão de A é igual à vazão de B e elas vão ser exatamente iguais a 1 litro por segundo. Tá? Porque se eu chego 2 e elas vão ser iguais, cada uma vai receber 1 litro por segundo, né? Metade da vazão de entrada. Tá? Lembrando que isso aqui em metros cúbicos é 1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo de vazão. Perfeito? Tá? Primeira parte da análise que nós temos é essa. Agora, como a gente vai resolver esse problema? Tá? Que ele não está associado somente ao cálculo de perda de carga, já que a gente não sabe esse comprimento. Tá? A gente vai ter que trabalhar com a equação de Bernoulli. Mas calma, né? O que nós sabemos? Que a gente tem uma carga manométrica neste ponto, tá? E que para a vazão permanecer a mesma, então a nossa HC, né, pela equação de Bernoulli, a carga manométrica em C, ela vai ter que ser igual à carga manométrica em A, mais a perda de carga de A para C, ou de C para A, né? O quanto que a gente vai perder de carga nessa região aqui. Tá? A gente também sabe que a nossa carga manométrica em C, ela vai ter que ser a carga manométrica em B, mais a perda de carga de B para C, tá? Ou de C para B, tanto faz. Como aqui essas duas expressões relacionam a carga manométrica em C para as cargas em A e B com as suas respectivas perdas de carga, igualando essas expressões, já que HC e HC são a mesma carga manométrica, nós chegamos na seguinte relação. A carga em A mais a perda de carga de A para C vai ter que ser igual a carga manométrica em B mais a perda de carga de B para C. Tá? A gente chega nessa relação aqui. A gente vai trabalhar um pouquinho com ela para simplificar a nossa questão. Tá? O que são a carga em A? Tá, gente? Carga em A, né? Z de A mais a carga cinética em A, tá? Então, mais velocidade de A ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade, mais a pressão em A
dividido pelo peso específico do fluido, no caso da água, mais a perda de carga em A, né? De A para C. Quais são as perdas de carga? A gente tem a perda de carga distribuída de A para C, mais a perda de carga localizada de A para C. Certo? Isso vai ter que ser igual, então, a Z de B, né? A carga potencial em B, mais a carga cinética em B, então VB ao quadrado dividido por 2 vezes G, mais a pressão em B dividido pelo peso específico do fluido, que é a água no caso, mais a carga perdida distribuída de B para C, mais a carga perdida localizada de B para C. Tá? A gente chega nessa equação. Vocês já devem estar me xingando a partir desse momento. Tá? Agora vem a parte bonita. Tá, gente? O que nós temos aqui? Note que os elementos que eu tenho de A para C ou de C para A é um cotovelo curto, um outro cotovelo curto e uma gaveta, válvula gaveta. De C para B eu tenho também um cotovelo curto, outro cotovelo curto e uma válvula gaveta, ou seja, tá? São os mesmos elementos dos dois lados. Então a perda de carga localizada de A para C é a mesma perda localizada de B para C. Tá? Eles perdem a mesma carga localizada. Se eles perdem a mesma carga localizada, esses valores aqui são iguais. Ó. Este carinha e este são iguais. Então já posso cancelar esse cara com esse. Olha que coisa bacana. Tá? Outra coisa, se as vazões são iguais e o diâmetro não muda da tubulação, quer dizer que a velocidade em A ela é igual à velocidade em B. Isso quer dizer que a carga cinética em A é igual à carga cinética em B. Então quer dizer que esta carga cinética é igual a esta carga cinética e isso pode ser cancelado. Tá? A saída A e a saída B estão expostas para quem? Né? Expostas para a atmosfera. Então quer dizer que a pressão em A é a mesma que a pressão em B. Tá? Então, desta forma, a carga de pressão em A é a mesma que a pressão em B e você simplifica. O que sobrou para a gente, então, da nossa equação? Sobrou a carga potencial de ZA, carga ZA, mais a perda de carga distribuída de A para C, tem que ser igual a Z de B, mais a carga distribuída de B para C. Tá? Sobrou essa equação. Quem é ZA e quem é ZB? Né? ZA ele é 1,5, que é a altura que nós temos em relação a esse eixo, e a ZB é essa altura x que a gente precisa determinar. Tá? Então a gente já tem esses valores. O que a gente vai precisar calcular? A carga perdida distribuída, né? A carga perdida distribuída de A para C e a carga distribuída de B para C. Tá? Essas duas perdas de carga. Como a tubulação é a mesma, tá? Como a tubulação é a mesma, o fator F, né, de perda de carga, fator de atrito, né, ele vai ser o mesmo para ambas. Tá? Então a gente vai estar calculando também esse valor. Para isso a gente vai precisar então do número de Reynolds. Tá? Então o número de Reynolds ele vai ser dado pela velocidade vezes o diâmetro hidráulico dividido pela viscosidade cinemática. Tá? Então eu preciso da velocidade. Então vamos calcular a velocidade do escoamento. Tá? Como que eu sei a velocidade do escoamento? No caso, eu preciso da velocidade de A e a velocidade de B, que são as mesmas. Tá? Então nós sabemos, né, que a velocidade ela pode ser obtida pela vazão dividida pela área,
A nossa vazão é de 1 vezes 10 a menos 3, tanto em A quanto em B, e a área vai ser dada então por π vezes o diâmetro, que é 0,0254, lembrando que é 2,54 centímetros, eu estou passando para metro, ao quadrado, dividido então por 4. Então, a nossa velocidade de escoamento, ela vai ser dada por velocidade de escoamento por E elevado a menos 3, dividido por π vezes 0,0254 ao quadrado, dividido por 4, fecha parênteses, igual a 1,97 aproximadamente, tá? Então, 1,97 metros por segundo, certo? Então, nosso número de Reynolds vai ser 1,97 vezes o diâmetro hidráulico, 0,0254, dividido pela viscosidade dinâmica, né? Cadê a nossa viscosidade dinâmica? 10 a sexta, que vai ser igual, então, a vezes 0,0254 dividido por E elevado a menos 6. Então, 50.127. Aproximando, né? 5 vezes 10 à quarta. Então, o regime é turbulento, eu vou precisar usar o diagrama de Moody, né? Então, eu vou precisar também da rugosidade relativa. Então, E dividido pelo diâmetro hidráulico. Tá? Nesse caso, o nosso material é aço galvanizado. Então, vamos procurar aqui na tabela o aço galvanizado. Tá? Aço galvanizado é 0,15 milímetros. Tá? Então, 0,15 vezes 10 a menos 3, dividido pelo nosso diâmetro hidráulico, que é 0,0254, né? Que é uma polegada. Então, 0,15 E elevado a menos 3, dividido por 0,0254. Então, a gente vai ter aqui 0,06 aproximadamente. Tá? 0,006. Maravilha. Tá? Através desse valor, a gente vai conseguir, então, calcular o valor de F, o fator de atrito da nossa perda de carga distribuída. Então, vamos lá para o diagrama de Moody, né? Então, 5 é 10 à quarta, 5 vezes 10 à quarta, nós temos este valor aqui, essa referência. Tá? Para 0,06, a gente tem aqui de rugosidade relativa, então vamos acompanhar a curva, bateu aqui, e a gente vai ter, então, este ponto como referência. Né? Note que ele está entre 0,13 e 0,4, tá? Bem próximo do meio, não está exatamente no meio. Tá? Então, posso usar aqui 0,035 ou 0,034. Aí é opcional. Tá? Vou estar usando 0,035 nesse caso. Tá? Então, nosso F, nosso fator de atrito, 0,035. Tá? Vamos calcular, então, as nossas perdas de carga distribuída. Vou separar aqui em dois. Então, a perda de carga distribuída de A para C, ou de C para A, vai ser dado por 0,035 vezes o comprimento, né? Então, o comprimento é de 2, 1,5 e 0,3, então 3,8, tá? 3,8,
dividido pelo diâmetro hidráulico, 0,0254, vezes a velocidade, que é 1,97 ao quadrado, dividido por 20. Tá? Então, a nossa FHC, invertendo a simbologia, é HF, né? Nossa perda de carga distribuída de A para C vai ser igual a 0,035 vezes 3,8 vezes 1,97 ao quadrado, abre parênteses, 0,254, coloquei um zero a mais, 254 vezes 20. Vezes 20 igual a 1,02 aproximadamente, tá? Então, 1,02 metros de perda de carga distribuída de A para C. Tá? A nossa perda de carga distribuída de B para C vai ser dada por 0,035 vezes, quem é a nosso comprimento? Ele é meio mais x mais 0,3, ou seja, 0,8 mais x, tá? Então a gente coloca entre parênteses 0,8 mais x, tá? Vai ficar em função de x mesmo, tá? Vezes 1,97 elevado ao quadrado, dividido por 0,0254 por 20. Tá? O que eu posso estar fazendo aqui é operando com os valores que não estão em função de x. Tá? Então, eu posso estar fazendo 0,035 vezes 1,97 ao quadrado, igual, dividido por 0,0254 e dividido por 20. Tá? Então, 0,27 aproximadamente. Tá? Então, 0,27 vezes 0,8 mais x. Ou seja, a nossa perda de carga distribuída de B para C, eu posso fazer a distributiva aqui dentro, tá? Vai ficar 0,27 vezes 0,8, que vai dar 0,22 aproximadamente, vai 0,22, mais 0,27x, tá? Então ficou em função de x. Tem problema? Não, a gente quer determinar esse valor de x, tá? Então o que nós vamos fazer agora? A gente vai voltar aqui para a nossa expressão, né, que a gente deduziu lá no início. Então Z de A mais a perda de carga distribuída de A para C vai ter que ser igual à carga potencial de B mais a perda de carga distribuída de B para C. Tá? A nossa Z de A, a nossa cota, ela é 1,5. A nossa perda de carga distribuída de A para C é 1,02. A nossa Z de B, a nossa cota é X, a gente não sabe quanto ela vale. A nossa perda de carga distribuída de B para C é 0,22 mais 0,27x. Tá? Agora a gente pode operar aqui e a gente vai ter 2,52 que vai ser igual a 1,27x mais 0,22. Então, quer dizer que 1,27x vai ter que ser igual a 2,52 menos o 0,22.
Então 1,27, perdão, x vai ser igual a 2,30. Tá? Então x vai ser igual a 2,30 dividido por 1,27. Tá? Lógico que isso tudo aproximadamente, né? Então 2,30 dividido por 1,27, que vai ser igual a 1,81 aproximadamente, tá? 1,81 metros, tá? Então esse é o valor que a nossa cota, né, dessa tubulação pode ter para que a vazão seja a mesma tanto para A quanto para B. Se for diferente deste valor, as vazões não vão ser a mesma, ou seja, um ponto vai ter mais vazão que o outro, né? As velocidades também não vão ser as mesmas. Tá? Gente, grande abraço, tá? E até ao nosso momento síncrono, onde nós vamos começar a falar sobre temperatura e escalas termométricas. Grande abraço, fui!